Eu queria, todos os presentes, de forma geral, para não ocupar tanto tempo, eu queria iniciar minha fala com a pergunta que eu fiz na última audiência para o secretário de Finanças e que eu imaginei que ele não saberia responder, e aí voltado para o secretário e a chefe de gabinete de gestão. Se há projetos de reestruturações de carreira e quais são? Durante a semana, eu venho falar aqui em nome da AMASP, Associação dos AGPPs e Agentes de Apoio, porque não sentimos representados de forma adequada, mas agradecemos aos sindicatos por estar brigando pela gente também. E está passando aí para os senhores uma tabela, porque provavelmente o governo deve falar, e assim todos ou a maioria deve saber, que os AGPPs em 2013 tiveram uma reestruturação de 70%, 71% de seu salário. E os AGPPs tiveram reajuste em torno de 42%. Mas o que acontece, o que não é divulgado é que isso foi em uma das rúbricas, que é a rúbrica da tabela, do vencimento padrão. E que mesmo assim existe uma lei com um piso mínimo salarial, porque essa rúbrica também não atinge esse piso mínimo. E que isso surge uma outra rúbrica, que é do abono complementar. Então tem uma rúbrica chamada abono complementar, porque se você não atinge esse valor, por aquela rúbrica você passa a atingir. Só que essa rúbrica, quando você aumenta o padrão, ela diminui. Então está na mão dos senhores uma tabela de 3 servidores da nossa comissão, não dá para representar o geral, mas que tem no final, média geral do salário base, 71% e 45%, como é amplamente divulgado. Contudo, se vocês repararem, a média geral do salário bruto desses servidores deu 34,93%. Isso sem contar os 8 anos anteriores, em que sofremos com 0,01% ou 1,16%. Que aí a gente demonstra na página 2, por gentileza virem, tem a tabela do salário base dos últimos 10 anos, 2006 até maio de 2016, que atualmente é 0. Então eles teriam uma diferença de 14% positivo se considerarmos toda a inflação desse período. Contudo, esses 14% positivo vira para a página 3, em torno desses 8 anos, em qualquer um dos cenários, depois eu posso explicar profundamente esses cenários para quem tiver interesse, em todos eles dá uma perda financeira, ou seja, por mais que tenha 14%, eles têm uma perda. Pior ainda é com a AGPP, página 4, por gentileza. O AGPP, que teve uma média de salário base de 42%, a sua média geral no salário bruto dá 18,2%. Virando para a página 5, e eu já estou finalizando, nós temos nos últimos 10 anos, mesmo com os 40% no padrão, é bom enfatizar, nós temos uma perda de 15% nos últimos 10 anos, mesmo considerando esses 40%. E aí, a última folha, nesse cenário, qualquer um dos cenários apresentados, o que nós consideramos justos, ideal, e que o governo poderia dizer que no último só tem a inflação, nenhuma valorização, nós temos perdas. E se considerarmos o ideal, dá mais de R$30 mil. Ou seja, muitos dos AGPPs e agentes de apoio são os que atendem, principalmente na saúde, nas UBSs, os que lidam diretamente com o público, ficam doentes. E aí você vai fazer um atendimento e muitas das vezes você não tem o médico, você não tem o pediatra, você não tem o psiquiatra, você não tem o psicólogo. E só que quem é que atende, quem é que apanha? São esses AGPPs, são os agentes de apoio. E que atualmente acabam sendo substituídos pelos jovens monitores, tanto culturais quanto da saúde. Então eu queria chamar a atenção, os 71% e os 42% em cima de uma rúbrica. Nós também temos perda salarial e não ganhamos tanto assim quanto as pessoas imaginam. Obrigado. Agora,